Estamos de volta com o programa Alcance e nesse bloco o povo é quem faz a pergunta. Meu nome é Guilherme, sou representante comercial de uma empresa e eu gostaria de saber qual é a relação do FRPL com o Ministério Público. Bom, a relação do FRBL com o Ministério Público decorre da lei, como nós falamos, da Lei Federal 7.347 de 85, quando instituiu no artigo 13 o Fundo para a Reconstrução de Bens Lesados, disse que esse fundo devia ser era um fundo ou federal, sendo federal, ou estadual, quando então recursos decorrentes do Estado, então composto pelo Estado, normalmente então Poder Executivo, é isso, né? Obrigatoriamente a presença de representantes do Ministério Público e representantes da coletividade. Então, o Ministério Público sempre, nesses fundos, sempre, por força de lei, deverá estar presente. E ele sempre, no caso do FRBL, ele é sempre o presidente do Conselho Gestor. Em Santa Catarina, a lei que instituiu o FRBL diz que a presidência do FRBL será de um membro, de um representante do Ministério Público Estadual e que terá mais um representante que é normalmente um representante do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Ok. Vamos a uma próxima pergunta. Meu nome é Jonah, eu sou estudante e eu queria saber quem pode e quem não pode firmar convênio com a FRBL. Com o FRBL podem firmar convênio todas as instituições públicas que tenham dentre as suas atribuições, também aquelas de proteção a interesses difusos, coletivos ou sociais que possam ser amparados pela lei chamada da ação civil pública. E também todas as entidades privadas que tenham como parte, pelo menos, ou integralmente a sua finalidade, a proteção desses interesses protegidos também pela lei. Essas entidades têm que fazer um cadastro? Como é que elas se habilitam? Qual é o primeiro passo que elas devem fazer, tomar para estarem aptas a isso? Apresentar um projeto. O projeto, elas encontram todas as orientações para apresentar o projeto na própria página do Ministério Público e elas apresentam o projeto dizendo quem elas são, a que elas se propõem, o que isso representa em termos de custos, o que ela dará de sua participação para que esse projeto possa ser executado, e aí passa então aquela análise pelo Conselho Gestor do Fundo, que pode levar à celebração de um convênio. Certo. E elas têm algum tipo de fiscalização prévia, assim, para saber se aquelas entidades são idôneas, estão aptas, ou isso é a partir do projeto? Nós invertemos na regulamentação da lei estadual a regulamentação anterior. Como falamos há pouco, a anterior ela era bastante amarrada pela insegurança que havia por se trabalhar com um decreto e não com a lei. Hoje nós invertemos isso, então nós colocamos a possibilidade de todos aqueles que queiram apresentar o projeto, apresentem o projeto. Se o projeto for bom, for aprovado, aí quem apresentou o projeto vai ter que fazer prova da sua idoneidade, de que preenche todos os requisitos legais para poder celebrar um convênio com um ente público. Se não conseguir, não será celebrado o convênio. Certo. Vamos então à próxima pergunta. Meu nome é Rafael Mendes, eu sou estudante e quero saber quais motivos levam à anulação do convênio com a FRBL. Levam à anulação? Isso, é possível, por exemplo, tipo a fiscalização. Isso. Nós temos algumas situações em que o caso está parando na polícia. Uma entidade, são várias situações, nós temos duas já que foram encaminhadas. Entidades que se propõem a realizar um serviço para a recuperação de um bem lesado, para orientação à sociedade, como se portar dentro de determinado interesse difuso ou coletivo, e que acabam não fazendo adequadamente e fraudando, inclusive, documentos para a prestação de contas. São casos típicos, então, em que o convênio é rescindido, é feita uma tomada especial de contas, onde é exigida a devolução do recurso que não foi empregado corretamente, pode ser parcial ou total, devidamente corrigido, sem desconsiderar-se a possibilidade de esse ente e seus representantes responderem até criminalmente.
E quem é que faz? Como é que é feita essa fiscalização? É só o Ministério Público? O Tribunal de Contas entra nisso? Como é que funciona? A primeira fiscalização é feita pelo próprio fundo. Então, há um prazo para a execução de um projeto. Dentro desse prazo, isso estará lá registrado no convênio. Fim desse prazo, o FRBL, através do seu conselho gestor, da sua secretaria, passam a cobrar as informações daquele conveniente. Qualquer problema que se detectar, já é feita uma diligência, já se passa para a tomada de contas, se comunica, se faz, findo isso, se encaminha também para o Tribunal de Contas do Estado. Nós tivemos caso, por exemplo, nós fizemos diligência, era um caso na área ambiental, a Polícia Militar Ambiental foi fazer uma vistoria em loco, levantou que a prestação de contas era uma fraude, porque o serviço não havia sido executado, e a partir daí então vem os desdobramentos de ordem judicial e policial, inclusive. Ok, a gente vai ter que fazer mais um intervalo, depois a gente continua conversando sobre o Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados.